Olá, vamos começar agora a nossa aula de Bibliologia. Lembrando que a Bibliologia faz parte da teologia sistemática. A teologia sistemática é a sistematização da revelação bíblica por meio das doutrinas ou dos princípios cristãos. Segundo Karl Barth, eminente teólogo, teologia é um falar a partir de Deus. E aqui eu gostaria também de deixar uma recomendação, a leitura de livros de Karl Barth. É uma leitura muito importante porque confere muita legitimidade ao nosso conhecimento acadêmico. Eu gostaria de recomendar Carta aos Romanos de Karl Barth e Teologia Dogmática. São dois livros excelentes, certo? Então agora voltando à matéria, teologia bíblica, a bibliologia faz parte da teologia sistemática, que é o conjunto das 10 grandes doutrinas. E quais são elas? Começa pela própria bibliologia, que a bibliologia é o estudo acerca da Bíblia. A palavra logia vem do logos, logos estudo. Bíblia, estudo, Bíblia, coleção de livros pequenos, ou seja, um estudo acerca da Bíblia. Temos também a teontologia. O que seria a teontologia? Estudo do ser que é Deus. Temos também a cristologia, estudo de Cristo. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. E esse estudo da pneumatologia também pode se chamar paracletologia. O que seria o paracleto? O paracleto é aquele que guia, ou seja, o estudo do guia da igreja, o Espírito Santo, ou pode se chamar também pneumagiologia. Temos também o estudo da antropologia, que significa a doutrina do homem. A eclesiologia, a doutrina da igreja. A hamartiologia, a doutrina do pecado. A angelologia, que é a doutrina dos anjos, que não pode ser confundida com a angelolatria, que é a idolatria de anjos. E temos também a escatologia. O que seria escatologia? O estudo do fim. Temos a soteriologia, que significa a doutrina da salvação. E esta é uma doutrina muito interessante, Haja visto o debate entre calvinistas e arminianos. Agora vamos falar propriamente dito, então, da bibliologia. No Salmo 119, verso 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O vocábulo Bíblia, no grego, significa coleção de livros pequenos. Quem primeiro aplicou esse termo às sagradas letras foi João Crisóstomo, que foi o patriarca de Constantinopla, no quarto século da era cristã. Etimologicamente, o termo Bíblia vem do grego bíblia, que é o plural da palavra biblion, que é o diminutivo de biblos, que significa rolo ou livro. Daí que deriva a palavra biblioteca, ou seja, a palavra Bíblia significa coleção de livros pequenos. No século II da era cristã, os seguidores dos ensinamentos cristãos chamavam o livro sacro de ta Bíblia, ou seja, os livros. Este termo foi usado até o século XII, quando foi transferido para a versão latina, e o termo passou do plural, os livros, para o singular, o livro, a Bíblia, ou seja, o livro. Então aqui nós temos a origem da palavra Bíblia, tá? Para que possamos compreender a base da bibliologia. Mas o que seria a Bíblia? Nós sabemos que antes da revelação escrita, houvera a revelação oral. Quando nós temos lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamando Abrão para ser pai de uma grande multidão. Ali temos Deus falando com Abrão, ou seja, isso é a tradição oral. Depois nós temos a tradição escrita. Sabemos que a Bíblia é uma das revelações de Deus à humanidade. Existem 5 tipos de revelação. E qual que são esses 5 tipos?
Essas revelações se dividem em duas, a revelação geral e a específica. Qual que seria a revelação geral? A revelação geral é dividida em três. É a natureza, a consciência e a história. Deus fala na nossa consciência, se revela por meio da história e através da natureza. Ou seja, os feitos de Deus são conhecidos pela história e a natureza contempla a glória do Senhor. E Deus também fala aos homens por meio da consciência. Então essa seria a revelação geral, por meio da natureza, da consciência e da história. E temos a revelação específica, que são duas, Jesus e a Bíblia. Jesus é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita. O Senhor vivifica a palavra no meu e no teu coração. Sabemos que a Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor do nosso lado. Para quem gosta de hermenêutica, que todos devemos gostar, que é a ciência da interpretação, sabemos que existe dois tipos de intérprete. O intérprete externo, que são as regras da hermenêutica, e o intérprete interno, que é o Espírito Santo. Então, enquanto eu e você estamos lendo a Bíblia, o autor está conosco. A Bíblia é o livro que me lê, a Bíblia é o livro que lê você, é o livro que me lê também. Nós sabemos então que a Bíblia é a revelação progressiva de Deus à humanidade. A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 autores de culturas diferentes, proveniente de regiões diferentes, de estilo literário diferente, e observamos isso na Bíblia. Você pode pensar assim, a Bíblia foi escrita de um modo que ocultou as faculdades mentais de cada autor. Não, eu não acredito na teoria do ditado. Eu acredito na teoria da inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus, sem dúvida nenhuma. No entanto, é uma mensagem divina com palavras humanas. A Bíblia é um livro histórico com uma mensagem divina. Entretanto, não é apenas um documento histórico, como alguns teólogos liberais apresentam. Dentro do liberalismo teológico, muitos já veem a Bíblia apenas como um documento histórico. No entanto, mais do que um documento histórico, ela contém uma mensagem divina. Por isso que ela é inspirada por Deus. Aí nós temos a palavra teopneustos. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, eu gostaria de ler com você, querido aluno. Vamos estar lendo agora a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que está escrito assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos lembrar que a palavra escritura aqui se relacionava com o Antigo Testamento, se reportava ao Antigo Testamento. Logo, escritura é o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não havia sido ainda concluído, não estava sendo escrito, mas apenas vivido. Aqui nós temos o termo grego theopneustos, ou seja, toda a escritura divinamente inspirada. A palavra theopneustos significa soprado por Deus. Afirma que Deus é o autor das escrituras e que estas são o produto de seu sopro criador. E também para legitimar também de que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, temos a segunda epístola de Pedro, capítulo número 1, versículos 20 e 21, que está escrito assim: Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No original grego, essa passagem inspirados significa carregados, movidos pelo Espírito Santo. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, grego popular. O Antigo Testamento, trechos em aramaico e em hebraico. Como a Bíblia chegou até nós? Sei que já apresentei aqui de modo a introduzir, de modo muito sintético, agora vou aprofundar. Como a Bíblia chegou até nós?
Primeiramente, a primeira tradição foi oral. A primeira revelação de Deus foi dada de forma oral. Podemos tomar como exemplo a chamada de Abrão. Esta tradição oral são os fatos ocorridos antes do aparecimento das Escrituras. Esta tradição foi usada quando os escritores ouviam relatos de outras pessoas. Depois nós temos a tradição escrita. Podemos tomar como exemplo os mandamentos em tábuas de pedra, Êxodo 20. Assim, a partir dessas revelações é dado o ponto de partida para a formação do cânon. O que seria o cânon? Esta palavra significa vara de medir correta. Mas sobre a canonicidade vamos falar adiante nesta aula. A revelação progressiva seria a evolução progressiva das verdades da palavra, tendo a sua genese, ou seja, o seu princípio, no Antigo Testamento, culminando no Novo Testamento. Dentro da perspectiva profética, a principal revelação de Deus ao homem são Jesus Cristo, a Bíblia, a natureza, a consciência e a história, como eu falei anteriormente, certo? Materiais de escrita. É importante falar sobre os materiais de escrita dos tempos bíblicos. É muito interessante para que possamos compreender como a Bíblia chegou até nós, tá? Primeiramente, as escrituras, como habitualmente o Antigo Testamento era identificado, foram escritos em papiro e pergaminhos. O papiro é uma planta aquática muito comum no Egito, também conhecido como junco. Do cerne de seu caule se produzia um material semelhante à folha de papel que os antigos usavam para a escrita. Esse material era confeccionado em forma de rolos que podiam medir até 15 metros, mas o tamanho padrão era de até 10. Os primeiros escritos da Bíblia foram feitos com este material. Após o papiro, temos o pergaminho. Foi por volta de 2500 a.C. que os egípcios desenvolveram a técnica de fabricar folhas de papiro, considerado o precursor do papel. Para confeccionar o papiro, corta-se o miolo esbranquiçado e poroso do talo em finas lâminas. Através da sua apostila, você tem acesso a ilustrações e a maiores informações, a referências bibliográficas para que você possa fazer uma pesquisa com mais aprofundamento. Temos também o couro e o pergaminho. A pele dos animais passava por diversos estágios de produção, daí resulta o fato desse material de escrita ser conhecido como couro, sendo este obtido a partir de peles raspadas de animais e sem curtimento, sendo que grande parte dos rolos do Mar Morto é constituído deste material. Aqui uma curiosidade sobre a escrita dos tempos bíblicos. Como foi descoberto, por exemplo, o antigo hieróglifo, texto em egípcio antigo que só foi decifrado no século XIX com a tradução da pedra Roseta. Você está vendo aí no material uma ilustração do texto egípcio antigo que só foi descoberto a partir do século XIX com a tradução da pedra Roseta. Por quê? Porque na pedra Roseta havia texto em hebraico, em grego, em egípcio. E aí esse texto foi traduzido, certo? Tenho aqui a ilustração ainda de 2 manuscritos bíblicos em papiro. O papiro e a Bíblia. Os gregos chamavam o papiro de biblion e os romanos de liber, de onde deriva a palavra livro, que é uma excelente curiosidade. A palavra grega no plural é Bíblia. Materiais de escrita. O Antigo Testamento foi escrito basicamente no couro, pois o Talmud assim o exigia. O que seria o Talmud? Os 613 preceitos da lei judaica, baseado nas leis de Levítico. E o Novo Testamento foi escrito basicamente em papiro. No século IV foi utilizado o velino para os manuscritos. Línguas originais. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de alguns textos que foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Por que o grego koiné? Este era o grego popular, era o grego
falado pelo povo, diferentemente do grego clássico, que já era falado pelos intelectuais e por aqueles que faziam parte da aristocracia, pelos filósofos e por aqueles que detinham conhecimento, certo? Estamos encerrando então aqui a primeira parte da aula.